Meus amigos, muito bem-vindos a mais um encontro de estudo sobre vida e prognóstico. Nós temos hoje um tema também de muita importância, que é: com a ansiedade não dá para ser feliz. Eu agradeço demais a presença e a participação de vocês para que a gente enriqueça o nosso estudo através da troca de ideias, da participação de vocês neste tema que é tão útil para a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa paz, a nossa felicidade. A ansiedade é uma questão que primeiro pode ser vista como um fenômeno afetivo natural, porque ele tem duas aplicações no dia a dia, que primeiro é ver, a pessoa ficar atenta para as situações de risco ou de ameaça que envolve a sua vida, E isso faz com que ela tome as precauções, que ela se previna, ou então que ela se adapte às novas circunstâncias. Essa é a função natural da ansiedade. Entretanto, em certas ocasiões, ela pode adquirir um caráter patológico, quando ela representa algum sofrimento mais significativo para a pessoa, ou uma redução na sua capacidade operacional. Nesse caso, do sofrimento ou de alguma consequência na sua capacidade, isso se transforma num sintoma ou numa doença, e que dessa forma pode provocar prejuízos importantes para a pessoa. Além disso, a ansiedade então se transforma numa questão que é uma espécie de aflição, de agonia ou de um desejo impaciente, como se a pessoa tivesse urgência de decidir, de realizar, de alcançar o seu objetivo. Nesses casos, então, a ansiedade vai se configurando num problema mais sério e está enquadrado na classificação de enfermidades, especialmente naquilo que é chamado de DSM. Atualmente, o DSM é uma classificação de enfermidades psiquiátricas. É um trabalho realizado pela Associação Americana de Psiquiatria, e que analisa as diferentes ansiedades e distingue de outras patologias que eu gostaria de falar também por alto aqui sobre elas nesse momento, que é principalmente o medo, a fobia, que é bom diferenciar qual que é a diferença entre ansiedade e medo. Ansiedade é uma sensação de medo, de um risco, melhor dizendo, uma sensação de que alguma coisa tem perigo ou traz alguma ameaça para a sua integridade ou seu bem-estar. Medo é quando essa sensação de ansiedade, que é vaga, é indeterminada, ela afunila, ela especifica em alguma coisa. Então vamos ver, por exemplo, ansiedade pela saúde ou ansiedade pelo futuro são coisas vagas, amplas. Entretanto, isso pode evoluir para uma variante, que é medo, por exemplo, de uma doença. Medo de derrame, que é o acidente vascular cerebral, medo de infarto, medo de uma doença infecto-contagiosa. Então, nesse caso, já não é uma coisa mais vaga, indeterminada, já especificou e já está evidente que é num determinado ponto, em relação a uma determinada coisa. Então, no caso da ansiedade pelo futuro, é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto é uma coisa vaga, inespecífica, estamos falando de ansiedade. Pode ser até bem intensa, mas é assim vaga, uma ansiedade pelo futuro. Mas a pessoa pode dizer assim: não, a minha preocupação, o meu receio é em relação a um futuro que eu passe por alguma dificuldade financeira, que eu tenha uma perda importante no meu status social. Aí estamos já especificando um medo à pobreza, medo de passar fome. Então aí vocês veem a diferença,
Então, o que era vago na ansiedade se tornou restrito no medo, e agora, além de ser restrito, ele pode se intensificar muito e se transformar numa síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É, na verdade, um medo que adquire uma intensidade maior e provoca sintomas físicos, sintomas cardíacos, respiratórios, digestivos ou até mesmo neurológicos, que mostram que a pessoa fica tão mal, é uma crise, é um ataque de pânico, e ela acha que vai morrer, que vai ter alguma complicação muito séria. E a partir desse episódio, muitas pessoas passam a ter medo de ter medo, ou seja, medo de ter uma outra crise, um outro ataque de pânico. Então vejam bem que a ansiedade, que era difusa, ampla, se transformou num medo específico, e esse medo se intensificou a ponto de, ao caracterizar uma síndrome do pânico, costuma paralisar a vida da pessoa. Eu me lembro que numa ocasião eu fui atender uma paciente que me pediu para ir à sua casa, e eu fui. Era uma época que eu nem trabalhava no serviço público ainda, trabalhava só em consultório, e essa paciente, ela estava há 5 anos sem sair de casa. Ela morava num apartamento e ela não saía de casa porque tinha muito medo de passar mal, de ter uma crise, e aí não, até que tivesse algum recurso, alguma assistência, então ela foi ficando em casa. Muitos pacientes que têm algum medo, que não chega a ser uma síndrome do pânico, mas tem uma certa fobia, elas conseguem superar isso quando tem uma pessoa de confiança que as acompanha aos lugares. Então, essa questão da ansiedade, com essas modalizações de medo, do síndrome do pânico, da fobia social, inclusive, que tem um outro matiz, mas eu acho que dá para já uma panorâmica de como as coisas funcionam, de como elas são classificadas em relação a esse sintoma. Como a ansiedade é, inclusive, ela é indeterminada e é muito comum, porque muitas pessoas não percebem que elas são movidas pela ansiedade, por exemplo, em relação à saúde, querem fazer consultas regularmente, querem exames e querem fazer tratamentos e tomam muitos remédios, e a alimentação é muito pautada nos cuidados, nas indicações das substâncias, né, dos alimentos. Elas estão, de alguma forma, atenuando, aplacando a ansiedade pela saúde. E assim, pelo futuro, a ansiedade tem muitas vestimentas com as quais ela se mostra no mundo e se apodera de nós um tanto mais, um tanto menos. Para lidar com esse problema, com a ansiedade, eu pensei em trazer hoje um caso clínico da literatura. E eu vou contar o caso da paciente, vocês vão identificar, muitas pessoas conhecem essa história, e a partir daí nós podemos conversar um pouco mais a respeito desse episódio, dessa paciente e das orientações que ela recebeu. O nome dessa paciente é Marta, e ela morava em Betânia, uma cidade bem próxima de Jerusalém. E um dia ela recebeu em sua casa Jesus Cristo e provavelmente alguns apóstolos. E ela tinha uma irmã chamada Maria, e elas estavam ambas em casa. Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e acompanhar aquele encontro mais de perto, mais concentrado. Marta estava distraída nos serviços da casa, até que uma hora ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã não me ajuda no serviço? Diga-lhe que me ajude. Jesus então respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. É muito interessante que a linguagem do Evangelho seja tão densa, tão sintética, e que nós podemos extrair tantas lições para o nosso aprendizado, as nossas reflexões. Então, Marta estava
distraída com os serviços. Então vamos analisar um pouco o que a ansiedade, que eu disse um pouco antes, o que caracteriza a ansiedade. Uma delas que eu falei é a pessoa ficar com agonia, com aflição e com um desejo impaciente. A pessoa põe um objetivo na sua cabeça e quer realizar, quer acrescentar, quer concretizar aquele projeto de qualquer forma, e aí começam os trabalhos, começam as providências, e aquilo vai numa escalada até que ela está totalmente dominada por aquele anseio, por aquela meta que ela precisa alcançar, custe o que custar. Então, Jesus lhe diz, diz para Marta: você está ansiosa, você está sim, nesse embalo, nesse empenho, nessa absorção para realizar, para conseguir, para alcançar, para evitar transtornos. Muitas vezes o que o ansioso pretende é não falhar, não ter uma avaliação ruim por parte das outras pessoas, é não fracassar. Então era o que Marta aparentemente pretendia, era ter uma reunião em que todas as pessoas fossem atendidas a contento. Então quando Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, a fadigada também é uma palavra que merece a nossa análise. A pessoa afadigada é aquela que está com pressa, que trabalha exaustivamente e que, de alguma forma, busca servir os outros. Mas em seguida vamos para aquilo que é o mais relevante. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E eu lhes pergunto: qual é a boa parte? O que é a boa parte? Parece que durante muitos séculos os cristãos entenderam que a boa parte era você sair das coisas do mundo para ficar com Cristo. Era seguir uma carreira religiosa, por exemplo, ou você se afastar simplesmente do mundo, ir para um mosteiro, ficar assim nessa condição privilegiada de estar focado no Cristo, focado no Evangelho, nas coisas transcendentes conforme a proposta evangélica. À medida em que a humanidade vai evoluindo, essa interpretação muito preconceituosa foi dando lugar a outro entendimento. Alguém já disse que ficar com a boa parte é ficar com a parte feliz das coisas, é ficar com o lado bom e deixar o lado difícil, ruim, negativo, daquela mesma coisa, deixar de lado e se concentrar e guardar em si a boa parte. Isso já é muito interessante, muito inspirador, porque tudo tem o seu lado mais complicado. É muito comum dizer, tem um ditado popular que diz que não tem ofício sem ossos, né? Todo ofício tem os seus ossos. E isso eu acho que é inegável, porque nem todo mundo ama o que faz, ama o seu trabalho, ama a sua turma, o seu grupo profissional. Ficar com a boa parte é ser capaz, então, de olhar para os desafios, aqueles mesmos que lá no começo, na definição de ansiedade, eu disse que a ansiedade tem um lado que é natural, que é considerado um fenômeno afetivo natural, ou seja, você olha para aquele desafio, toma os devidos cuidados, as precauções, mas você não se embaraça, você não se deixa paralisar, como acontece na síndrome do pânico, que é um modo de lidar com uma situação que a pessoa fica paralisada, há uma estagnação naquele problema, naquele desafio. Então, quem entendeu a boa parte, quem é capaz de olhar com bons olhos, vai adiante, sem ignorar, sem negar que existem aquelas dificuldades, aqueles desafios, mas vai adiante, realiza, se aperfeiçoa, né? Então, esse é o lado da perseverança com o
bom, com o bem, com a oportunidade. É você dar um aproveitamento na oportunidade que você tem. É claro que isso tem um limite também, né? O fim, é perseverar até o fim, admitir que tem um fim. Mas esse fim nós vamos conversar numa outra oportunidade. Hoje é a perseverança com sabedoria, para você extrair os aspectos positivos, as promessas, aquela parte que gratifica e vai por ela, né? Na conversa com os alunos no curso de medicina é comum, eu tirava muito esse tipo de tema para dizer para eles que é importante você circular nas especialidades até que você encontre realmente aquela que te preenche, aquela que te enche de motivação para você prosseguir, para você construir uma nova aquisição e uma capacitação diferente, um curso novo que te especializa numa outra área e você vai prosseguindo. Porque, na verdade, todo trabalho tende a uma certa monotonia, um certo cansaço, e você precisa de um gás novo, de um oxigênio, e muitas vezes é fazendo uma pequena mudança, né, que também pode ter muitas consequências, né? Você pode, numa mudança de especialidade, partir para um campo completamente novo, muito instigante e que vai ser realizador para a sua pessoa. Isso se aplica a muitas outras profissões que têm diversos campos para a atuação do profissional. Escolher a boa parte, ficar com ela, é você se concentrar com motivação, com alegria, ter foco e prosseguir estudando, trabalhando, servindo. Então, Marta tinha uma qualidade que precisava ser reorientada, porque afadigar-se é você servir exaustivamente. Mas é preciso que a gente tenha cuidado com a gente mesmo, porque se a gente se coloca no trabalho assim de uma forma muito volumosa, né, como um rio caudaloso, a gente acaba ficando sem água, acaba o gás, acaba a motivação. Então vamos ter foco e concentração para prosseguir no aprendizado, enriquecendo na experiência, mas sem chegar à exaustão. Marta chegou quando ela reclamou da Maria para Jesus Cristo. Essa exaustão é um ponto que a gente precisa se prevenir com antecedência. Bom, então Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. O que nós fazemos com alegria, com entusiasmo, com prazer, nos alimenta também, nos dá ânimo novo, nos gratifica. É preciso que a gente esteja atento para evitar o fracasso de uma exaustão, de um desânimo, de uma preguiça, de um cansaço. Aqui eu me recordo também de uma outra pequena passagem do Evangelho, quando Jesus foi batizado por João Batista, o que ele se batizou com João Batista, e que logo em seguida uma voz ecoou no ambiente, dizendo assim: eis aqui o meu filho amado, em quem me comprazo. O verbo comprazer é muito interessante, porque etimologicamente ele significa servir ardentemente. Então, essa voz atribuída a Deus diz que esse é o meu filho amado, é em quem eu me comprazo. Então, a quem eu sirvo. Com prazer também permite esse entendimento de que você ter prazer com. Então, Deus está dizendo para o filho que tem prazer com ele e que o serve. Eu acredito que isso seja uma tônica do Evangelho de uma forma geral. Jesus incita para que a gente busque Deus, que a gente procure alcançar os nossos objetivos, que a gente bata a porta para que ela se abra. Então, eu entendo que Deus está a nosso serviço para nos ajudar a alcançar os fins
aos quais nós nos propomos. Ele nos auxilia, nos ampara, nos protege para que a gente alcance. É uma parceria. Não adianta eu sentar, ficar de pernas cruzadas, recostado no meu sofá, na minha poltrona, esperando que Deus vai trazer o que eu quero. Mas se eu sair, me movimentar e sair em busca, eu posso contar com a assistência dele para atingir os fins que eu me proponho. É claro que isso também tem ressalvas, né? Porque às vezes nós não conseguimos alcançar um determinado objetivo e depois de algum tempo a gente vai chegar à conclusão que foi uma proteção para nós não termos alcançado. Mas é preciso tempo para chegar a esse grau de compreensão. Então, se eu me comprazo com as coisas, eu estou apreendendo, eu estou pegando para mim aquilo que foi dito. Porque, na verdade, é o seguinte, para quem é que aquela voz estava dizendo? Quem era o filho com quem ele se comprasse? Admitindo que seja uma voz direta ali, promovida por Deus. Este é o meu filho. Quem é o filho? É Jesus Cristo? Só ele? Nem João Batista não entra? Na verdade, eu penso que nós podemos buscar um entendimento mais democrático, mais acessível, mais generalizado. Deus está ali dizendo para os seus filhos que o seu amor, a sua dedicação, o seu serviço, o seu prazer é para com todos os filhos. Se você se colocar ali agora, naquele ambiente, e você estivesse ali participando, sendo batizado ou assistindo e ouvisse aquela voz, você não pegaria um pouco dela para você? Este é o meu filho amado. Porque esse com prazer de Deus é bem a forma mais generosa de lidar com a ansiedade. Deus cuida, Deus protege, Deus ampara sem ansiedade. Essa é a lição principal. Se eu pego esse batizado, esse batismo para mim, e eu mergulho também nas águas do Jordão, sou batizado e ouço isso, eu entendo que ele se refere a mim também. Ele se dirige a mim, eu também sou filho. Deus também tem prazer em comungar comigo, em trabalhar comigo, em me proteger, em me assistir com desvelo, com carinho, com amor, para que eu também alcance a felicidade que eu busco, a que eu escolhi e que eu estou batalhando. Mas é preciso fazer esse projeto, é preciso que a gente realize esse percurso com prazer e não com ansiedade. Trabalhar num tanto bom, que é aquele tanto em que a gente trabalha com ânimo, com coragem, com disposição, com alegria, com dedicação, mas de vez em quando você tem que dispensar, como Jesus fazia, dispensar a multidão e se recolher no deserto. Ou seja, ficar só, ficar tranquilo, esquecer as obrigações, os deveres, ter realmente um dia de descanso na vida, por semana, e dependendo da vida, do ritmo que você leva, tirar férias para repor as suas energias, mas sempre pensar que a nossa carga horária de trabalho, de atividade, exige que a gente tenha um ritmo, um modo de agir que seja trabalhar com alegria, com motivação, com entusiasmo. Isso é o antídoto contra qualquer tipo de ansiedade, que você leva a vida com bom ânimo, com satisfação. Dessa forma, você chega a compreender que para ser feliz é preciso neutralizar a ansiedade e viver com esses recursos que estão dentro de você, que algumas pessoas precisam ter mais atenção para com eles, desenvolvendo um pouco mais, aplicando um pouco mais, esses recursos, esses instrumentos que permitem que você siga em frente com alegria, com entusiasmo e com prazer, sem ansiedade. Muito bem, vamos ver aqui alguma coisa, a participação dos meus queridos amigos. Vamos ver.
Boa tarde. Juranda, então, ansiedade pode ser considerada um estresse. Sim, pode chegar a se transformar num estresse se a pessoa não tiver cuidado para colocar limites, né? E os limites não é combater a ansiedade com ansiolítico, com outras coisas, com atividades paralelas, que às vezes as pessoas se sobrecarregam de mais atividades, né? Ainda que sejam com o objetivo de contornar a ansiedade. Eu acho que o que eu disse é bem, combata a ansiedade com a realização do trabalho, com motivação, com alegria, com entusiasmo e com limites, não se sobrecarregar. Interessante, Juranda, ansiedade e estresse andam juntos, podem andar juntos. Pati, Jéssica Fabiano, boa tarde. Juranda, descobri que sou ansiosa quando ando sempre fatigada, querendo resolver tudo para os outros. Verdade, Juranda, sou suspeito para falar, né? Porque eu acho que a ansiedade, de uma forma geral, por alguma coisa, começa, né? Com alguma coisa que a gente quer fazer, quer realizar, né? No campo da saúde, do tempo, né? Do que a gente pretende para o futuro, da realização social, da realização pessoal, até mesmo nos cuidados com os outros, como você disse. Se você se desdobra muito, provavelmente é porque você quer atender a uma outra expectativa sua que talvez não esteja muito clara. Alguma coisa de gratificação, de aprovação, e a gente vai fazendo e não percebe que está se desconectando de si mesmo, dos seus sentimentos básicos. Joana, procurar ver o lado positivo das pessoas e circunstâncias. Sim, é a receita, né? A constatação que Jesus deu para Marta. Ficar com o lado bom, né? O lado positivo. Prática de meditação me ajuda a lidar com minha ansiedade e falta de foco. Ótimo. Eu acho que todos nós podemos e devemos procurar aquilo que nos ajuda a lidar com as circunstâncias de nossa vida, com aquilo que nos deixa ansiosos, tá? Agora, é preciso fazer uma ressalva que as pessoas, algumas pessoas pelo menos, acham que fazendo aquela atividade, elas estão resolvendo, porque ficam mais aliviadas, mais tranquilas. Como é uma atividade religiosa ou a oração, eu entendo que a meditação você só pode avaliar em função daquilo que você faz com o estado de tranquilidade que você obtém na meditação. Em outras palavras, toda prática que você faz nesse campo psicoespiritual depende de o que você faz com o benefício que você consegue. Porque se você fica mais tranquilo, mais em paz com a meditação, com a oração, com a prática que você faz, a prática religiosa, ou esportiva, ou atividade física, ou qualquer coisa, para você ficar no mesmo patamar, se você não faz um incremento, se você não conquista alguma outra coisa, com isso você está só marcando passo. Você está estacionado naquele patamar, talvez agora com um pouco mais de conforto emocional, psicológico, espiritual, mas é preciso aprender a buscar o resultado além do benefício mais imediato, digamos assim, a médio, longo prazo, ou mais profundamente, qual é o ganho, qual é a realização? Porque se você fica do mesmo jeito, apenas mais confortável, diria que talvez, do ponto de vista espiritual, seja até pior, porque você ficou mais comodista. A oração que ajuda a lidar com a ansiedade me acalma. É isso, eu acho que está englobado aí na resposta que eu dei antes, né? No meu comentário. É claro que é a minha opinião, né, gente? É que não tem dono da verdade, mas eu estou num papel de emitir a minha opinião, né? Eu acho que eu tenho o hábito muito mais frequente de orar do que de meditar. E a oração também é uma bênção. Eu absorvo um outro estado de espírito, de ânimo, de compreensão. O que eu vou fazer? Eu vou sentar no sofá e fazer alguma futilidade? Ou vou produzir
algo útil, é uma escolha. Pati, excelentes dicas. São recursos que possuímos e não damos a devida atenção. Maravilhoso como Deus já nos deu tudo o que precisamos. É isso mesmo, Pati. Nós temos... porque imagina se Deus tinha esses recursos, nos criou e vai esperar que nós cheguemos a um determinado ponto para que Ele nos entregue? Ou Ele já colocou em nós as sementes para que a gente, com um pouco de esforço, dê a elas o desenvolvimento e uma grandeza muito maior? Ou seja, é preciso que os talentos de Deus em nós frutifiquem. As preocupações em excesso nos tornam ansiosos, por isso precisamos de um passo de cada vez e não se cobrando tanto. Perfeito, Pati. As preocupações já são ansiedade em si, porque se eu estou preocupado porque tenho receio de alguma coisa, não quero que algo aconteça, ou então eu tenho um desejo assim urgente, um desejo impaciente de que aquilo realize e começo a tomar providências para que aquilo seja protegido, estou nesse risco. Então, é preciso que até mesmo os nossos grandes desejos, nossos grandes sonhos, expectativas, estejam dentro do nosso limite e que a gente trabalhe pela realização deles com calma, mas também constância, sem pressa e nem demora, como disse o apóstolo Paulo. Ei, Ana, está em tempo. Então, é isso. A ansiedade, se ela não for medicada com esses recursos internos, com esses medicamentos internos que estão dentro de nós mesmos, o resto, o exterior, vai agir durante um certo tempo e depois tendem a esgotar o efeito. Isso é uma regra geral na saúde, não é só em relação à ansiedade. Quando a pessoa se empenha e se esforça e batalha e vai com o seu esforço, com a sua persistência, quando ela consegue um tratamento, aquilo dá um resultado extraordinário e com tendência a ficar duradouro, a ser estável. Se ela não fez nada, se ela está acomodada no seu jeito de ser seja porque é difícil, porque ela não está com motivação, seja o que for, ela começa um tratamento, aquilo dá um resultado magnífico, é uma coisa assim que ela fica maravilhada, dura alguns dias, algumas semanas, e aí o remédio não funciona mais. Se for na homeopatia, ela toma outra dose do remédio, faz um pouco de efeito, mas assim já não é mais com aquele fulgor que foi o primeiro. É por isso que nós precisamos, ou antes, ou depois de um recurso terapêutico, fazer a nossa parte. Eu acho que é muito compatível com o princípio da responsabilidade. E é por isso que muitas pessoas não se curam, porque elas terceirizam, elas transferem para um remédio, para um médico, para um tratamento. Então eu faço meditação todo dia, toda semana, eu faço oração e faço atividade filantrópica, social, religiosa, porque isso é bom, é legal, eu me sinto bem, mas eu não enfrento a onça que existe dentro de mim. Esse dragão que de vez em quando sopra labaredas e me queima por dentro, esse aí quem vai cuidar é alguém lá, é um tratamento, é um remédio, Então, assim, eu quero que a coisa se resolva por si só. Faço meditação e saio bem e tal. E aí? E agora? Amanhã eu faço de novo. Ou então eu faço segunda, quarta e sexta. Mas eu não enfrento, eu não persevero no esforço e na minha autocura. Então, o resultado geralmente é pífio, porque a pessoa muitas vezes acaba empurrando a sua doença para uma outra. Não resolve essa ansiedade assim moderada, vai levando, Então, ou ela vai entrar num problema e que não dará conta de lidar com o medo, aquilo vai ser muito grave, ou então ela começa a redobrar os cuidados para que aquilo aconteça, o bem aconteça, ou redobrar as medidas para que o mal
não suceda. E quando vemos, a pessoa está neurótica e um tratamento ainda mais difícil para reverter esse quadro. Pessoa que está, por exemplo, com um sintoma orgânico muito desagradável, muito inconveniente, e vai empurrando com a barriga, sabe? Vai empurrando com medicamentos, com uma coisa que não resolve, vai dar um alívio. Alivia hoje, amanhã o problema está de volta. Ela está alimentando um bicho. E esse bicho vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Ok, muito bem. Juranda. Muito bom, né, Paty? Obrigado, Paty. A participação de vocês é fundamental para também dar o combustível. Juranda, muito bom. A pessoa precisa fazer a parte dela. Com certeza, Jurinha. Paty, nossa, top verdade mesmo. Nossa autorresponsabilidade. É isso. Por isso que eu acho que Deus não pode resolver os nossos problemas. Aliás, poder ele pode. Poder sim, ele tem poder. Mas ele não resolve por causa disso. Porque se ele resolver hoje, amanhã eu estou com um problema maior. E para quem que eu vou levar? A quem que eu vou cobrar que resolva? Do Senhor, não é? Então, é isso, minha gente. Ana Maria... Meu dragão está zen. Que bom. Sinal que você já deu algum calmante para ele aí. Mas não descuida não, viu? Porque ele pode ressuscitar de forma rápida, violenta e reivindicar os seus direitos. Tá certo? Meus amigos, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu quero ficar zen também. Eu reitero o meu agradecimento pela presença de vocês. Sigamos com Deus, trocando as nossas experiências e em paz, porque não adianta nos afligirmos pelas nossas mudanças, mas começar um trabalho de formiguinha, mas perseverante na reformulação das nossas postura e do nosso modo de lidar com as nossas próprias idiosincrasias. Muito obrigado a vocês. Bora. Muito obrigado. Deus abençoe pelo ensinamento. Eu que agradeço. Deus nos abençoe a todos, né? Um beijo. Até a próxima. Na semana que vem estamos programando uma nova live. Acompanhem, por favor, aqui no Instagram. Até mais.